Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uns materiais que um ouvinte mandou sobre um tema que é, assim, um verdadeiro paradoxo do futebol. A relação quase sagrada entre um clube, o Corinthians, e um estádio que, fica a mais de 400 quilômetros de distância da casa dele, o Maracanã. É uma ótima questão para a gente desenvendar, porque não é só sobre ganhar jogos importantes, né? Exato. Muitos clubes fizeram isso. O que os documentos que a gente tem aqui sugerem é algo mais profundo. É sobre construção de identidade. É isso. Os textos que a gente recebeu focam em momentos muito específicos que transformaram o maior palco do futebol brasileiro numa segunda casa, talvez. Ou até um templo. O Maracanã parece ser o lugar onde o Corinthians se mostrou para o Brasil em suas duas formas mais puras, sabe? A força da sua torcida e depois a busca pela glória. Perfeito. E o primeiro desses momentos que os textos descrevem de um jeito quase épico leva a gente lá para 1976. O famoso evento conhecido como a Invasão Corintiana. Uhum. E o mais curioso, não era uma final. Era uma semifinal de campeonato brasileiro. Corinthians contra o Fluminense. E que Fluminense era aquele, não era um time qualquer. Era a chamada Máquina Tricolor, um time cheio de estrelas. Sim. Incluindo o Rivelino, que por uma ironia do destino era um dos maiores ídolos da história do próprio Corinthians. Eles eram os donos da casa, os favoritíssimos. O roteiro estava tudo pronto para uma festa tricolor. Exato. Só que, aparentemente, esqueceram de avisar a torcida corintiana. Os números que as fontes trazem são... Olha, até hoje é difícil de acreditar. São surreais. Fala assim em cerca de 70 mil corintianos. 70 mil. Pessoas que pegaram carro, ônibus, o que desce, e foram de São Paulo para o Rio de Janeiro. Em 1976. É. A gente precisa de mencionar isso. Sim. Não tinha internet, não tinha ingresso online, grupo de WhatsApp para organizar. Foi um negócio assim totalmente orgânico, uma peregrinação. Literalmente um êxodo. As fontes até mencionam que a rodovia Presidente Dutra ficou tomada por carros e ônibus. Ficou preta e branca. Uhum. O público total no estádio foi de mais de 146 mil pessoas. O Maracanã estava dividido ao meio. Imagina o choque que foi isso para o Brasil. Pois é, a ideia de uma torcida visitante com uma presença tão massiva era inédita nessa escala. Foi ali que o apelido Fiel deixou de ser só um apelido, sabe? Virou algo concreto. Virou o maior ativo do clube. Materializou-se. Eu fico tentando imaginar a cena. Os jogadores do Corinthians entram em campo e veem metade do maior estádio do mundo torcendo por eles. O impacto psicológico disso. Deve ter sido brutal, para os dois lados. E o jogo, claro, foi um drama à altura. Terminou 1-1 no tempo normal, o que já foi uma surpresa, e aí a decisão. Foi pros pênaltis. Claro. Tinha que ser. E aí, o que era uma festa popular vira um caldeirão de pressão. Cada cobrança, cada defesa do goleiro, com aquele barulho de quase 150 mil pessoas. Pro jogador do Fluminense, a pressão de não poder falhar em casa. Pro do Corinthians, a energia daquelas 70 mil pessoas que fizeram uma loucura pra estar ali. E o resultado, 4-1 para o Corinthians nos pênaltis, foi muito mais que uma classificação. Foi a validação daquela fé toda. Foi o universo dizendo... Valeu a pena a loucura de vocês. A viagem de volta para São Paulo deve ter sido uma festa de 400 quilômetros. Esse evento, sozinho, já colocaria o Maracanã num lugar especial na história do clube. Mas o que me intriga é, como que o Maracanã se torna ainda mais importante depois de um momento tão apoteótico, tão focado na torcida? Essa é a chave. A semente que foi plantada ali em 76, essa ideia de que o Maracanã era um terreno fértil para Fiel... ela floresceu de um jeito espetacular mais de 20 anos depois, em 14 de janeiro de 2000. Aí a aposta já não era mais sobre paixão, era sobre a glória mundial. O palco era o mesmo, o prêmio infinitamente maior. E aqui a história fica boa de verdade. As fontes nos levam para a final do primeiro Mundial de Clubes organizado pela FIFA. Um torneio novo, né? Experimental, aqui no Brasil. Sim. E a final, no Maracanã, colocava frente a frente dois gigantes, Corinthians e Vasco da Gama. E, de novo, o contexto é tudo. O Vasco era uma seleção.
Tinha Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano, era um time espetacular, Jogando em casa. jogando no Rio com a sua torcida. O Corinthians era o campeão brasileiro, um time forte de operários, com Rincon, Edilson, Marcelinho, mas o favoritismo era todo do Vasco. O cenário de 76 se repetia de certa forma. A torcida do Corinthians estava lá, claro, mas bem menor que em 76. Era uma minoria barulhenta no estádio vascaíno. E o jogo foi o oposto do drama de 76. Totalmente. Foi um jogo de xadrez. Tenso, amarrado, 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação. E para onde foi a decisão? Para os pênaltis. De novo, parece que o destino exige que as grandes histórias do Corinthians no Maracanã passem por esse teste de nervos. É impressionante. E é aí que a narrativa muda. O que é fascinante para mim é que não é um palco só. São 2 Maracanãs diferentes no mesmo endereço. Como assim? E 76 foi um teatro popular. A torcida era a estrela. Em 2000, o Maracanã virou uma sala de troféus, o lugar da consagração oficial do clube. Gosta dessa analogia. De teatro popular para a sala de troféus. E nos pênaltis, a história se repete. O Corinthians vence, o goleiro Dida vira herói. Uhum. E o clube se sagrava campeão do mundo pela primeira vez. Justamente ali, no estádio, que 24 anos antes tinha sido palco da maior declaração de amor da sua torcida. As duas coisas se conectam. Totalmente. Se em 76 o Corinthians mostrou para o Brasil a força da sua nação, em 2000 ele mostrou para o mundo a força do seu futebol. A fiel e a glória. Exato. As 2 maiores facetas do clube tiveram seus batismos naquele mesmo gramado. O Maracanã se consolida não como um lugar de sorte, mas como um palco definidor. Ele vira um amuleto. E o mais curioso que os textos que a gente recebeu fazem questão de amarrar é como a história cria ecos, né? Ela rima. Os documentos apontam para uma final mais recente de Copa do Brasil. E o Corinthians, de novo, no Maracanã para uma decisão. E as coincidências são quase de roteiro de cinema. O adversário, o mesmo Vasco da Gama. O palco, o mesmo Maracanã. É impressionante. E para adicionar uma camada assim quase mística, uma das fontes menciona que o uniforme que o Corinthians usou naquela temporada era uma homenagem direta à conquista do Mundial de 2000. Quer dizer, a história estava sendo vestida pelos jogadores no presente. É como entrar em campo carregando o passado no corpo. Exatamente. Mas aí fica a pergunta, esse peso da história. Até que ponto isso influencia mesmo os 11 jogadores lá em campo? Um atleta de alta performance, focado. Ele pensa nisso? Ah, aqui a gente já ganhou em 76, em 2000, ou isso é mais uma narrativa nossa? Olha, é uma pergunta excelente, porque a gente corre o risco de cair só no misticismo, né? Sim. Mas eu acredito que o efeito é real. E talvez seja até mais forte no adversário do que no próprio Corinthians. Interessante. Como assim? O jogador do Vasco, ao entrar no Maracanã para uma final contra o Corinthians, ele sabe, mesmo que inconscientemente, que o clube dele já perdeu um título mundial ali daquele jeito. Sabe que o estádio dele já foi invadido. Entendi. Isso não ganha jogo, óbvio, mas cria uma tensão extra. É como lutar contra o time em campo e também contra os fantasmas do passado. Então, o que começou como um ato de apoio da torcida virou, com o tempo, uma espécie de arma psicológica. Exato. Para o corintiano, o Maracanã ativa uma memória de festa, de glória. Para o adversário, pode ativar uma memória de trauma. Ativa uma narrativa. E no futebol, narrativas são muito poderosas. A invasão e o Mundial não são só estatísticas, são capítulos da mitologia do clube. Entrar no Maracanã para uma decisão é como abrir esse livro de histórias. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Os materiais que a gente analisou mostram que essa relação do Corinthians com o Maracanã é uma via de mão dupla. O estádio não só testemunhou a história, ele ajudou a forjar essa história. Primeiro, serviu de palco para a maior manifestação de uma torcida, um evento que definiu o que é ser fiel. E depois, serviu de altar para sua maior consagração esportiva até aquele momento, o título mundial. A paixão e a glória. O povo e o troféu. As duas coisas. O Maracanã se tornou esse lugar único no imaginário corintiano porque é o único lugar, fora de casa, onde as duas metades que compõem a alma do clube se encontraram e atingiram o seu ápice. É a prova de que a casa de um clube é, na verdade, onde suas maiores memórias são criadas.
Pro Corinthians, o Maracanã não é um estádio rival, é um monumento às suas duas maiores forças. Exato. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Além dos títulos, dos números, como que a memória coletiva desses eventos no Maracanã molda a identidade das novas gerações de torcedores. Aqueles que não estavam lá. Exato! Aqueles que não viveram nem 76, nem 2000, mas que herdam essas histórias como se fossem suas próprias medalhas. Como que uma história contada se torna tão poderosa a ponto de definir a paixão de alguém que nunca viveu aquilo de fato.